querido e querida, a paz do Senhor Jesus. Eu vim compartilhar com você uma palavra de reflexão nesse dia, que está no livro de Ezequiel, capítulo 3, que diz assim: depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer do rolo. Essa palavra de Ezequiel nos fala de uma vida de comer a palavra, de se alimentar a palavra. O Senhor tinha um propósito com esse profeta Ezequiel. O Senhor havia o chamado. Diz que no capítulo 2, o Senhor fala com Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé e quero falar contigo. O Senhor a todo tempo conta com o homem. O Senhor a todo tempo quer usar o homem como instrumento nas tuas mãos, mas o negócio é o posicionamento que nós temos diante daquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. No capítulo 1, o Senhor fala com Ezequiel: Ezequiel, fica de pé porque eu quero falar contigo. No capítulo 3, o Senhor fala com Ezequiel. Ezequiel come do rolo. Nós sabemos que a palavra do Senhor anteriormente, ela era feita em rolos, e era lido o rolo com a palavra contida. E significa que o Senhor tinha uma mensagem para Ezequiel. Ezequiel precisava se alimentar da palavra. O Senhor tinha um propósito na vida de Ezequiel. Ele tinha um chamado, ele tinha que ter um posicionamento. Nós sabemos que o Senhor, a cada tempo, no decorrer dos séculos e dos anos, ele sempre conta com homens e mulheres com disposição, que não aceitam estar assentados, mas se colocam de pé diante do Senhor e que comem o rolo. Qual é o rolo? É comer a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos alimenta. O Senhor chamou Ezequiel como atalaia. E atalaia era aquele que avisava, era aquele que orientava o povo, era aquele que chamava o povo ao arrependimento. O atalaia era aquele que sabia e via, conseguia enxergar o perigo que estava vindo para uma nação, o perigo que estava vindo para um determinado povo. E esse homem ou essa mulher precisa, como servo do Senhor, se colocar como atalaia. Antes as mulheres não tinham tanto lugar assim na sociedade, mas hoje nós temos alçado voz como mulheres, mas também como homens e mulheres de Deus precisamos nos levantar, porque quando o Senhor fala põe-te de pé, homem, ele estava falando no sentido genérico, ele estava falando no sentido do homem como ser criado pelo Senhor. E o Senhor conta com homens e mulheres que se levantam a cada semana, a cada mês, a cada dia, a cada manhã para pregar a palavra da verdade. E muitas vezes nós queremos falar algo, mas queremos falar algo de nós mesmos, confiado na ciência, confiado nos nossos estudos, confiado naquilo que temos de pesquisa, mas nós sabemos que tudo isso é válido, mas tudo é invalidado se não tivermos a palavra de Deus como regra de fé e prática. Precisamos estudar a palavra do Senhor, precisamos nos alimentar da palavra do Senhor, nós precisamos comer deste rolo, e o Senhor tem nos chamado a nos levantar primeiramente, e depois o Senhor tem nos mandado comer do rolo, se alimentar da palavra, e depois nos levantarmos como atalaias. O Senhor conta comigo e com você, porque a obra é grande. A palavra do Senhor vai nos dizer que a seara é muito grande, mas são poucos ceifeiros. Quantos têm se
corrompido, quantos têm parado no meio do caminho, quantos têm parado e se prostrado, mas eu quero te dizer que o Senhor conta com você, homem e mulher de Deus, como atalaia, com aquele que avisa a igreja do Senhor, que já o tempo é chegado. O Senhor vai vir buscar uma igreja santa e remida no sangue do Cordeiro. Mas o Senhor nos dá a comer do rolo, é a palavra do Senhor. Precisamos estar alimentados pela palavra de Deus, precisamos estar cheios da presença do Senhor, para que possamos contribuir nessa sociedade como servos do Deus Altíssimo. Nós representamos uma pátria, que não é deste mundo, mas é uma pátria celestial. A palavra do Senhor vai nos dizer que nós somos embaixadores nessa terra. Nós somos embaixadores dos céus, nós somos embaixadores, nós não podemos nos conformar com este mundo, como diz no livro de Romanos capítulo 12, diz que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas transformar este mundo pela renovação do nosso entendimento, mas não é o nosso próprio entendimento, é o entendimento que nós adquirimos quando temos o Senhor como guia da nossa vida, quando temos a palavra do Senhor como nossa regra de fé e prática, quando não somente a lemos, mas a meditamos nessa palavra. No Salmo 1 vai dizer que aquele que ouve, não só ouve a palavra, mas que come dessa palavra e que dela medita de dia e noite, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no tempo certo dá o seu fruto. Você quer florescer, você quer frutificar, então medita na palavra. Se alimenta da palavra, come deste rolo, come desta palavra, porque ela é alimento para você, ela é alimento para você caminhar, ela é alimento para você, aleluia, não ser surpreendido com as tribulações da vida. É verdade que muitas vezes nós somos sobressaltados com as dificuldades, mas precisamos estar firmados na palavra. O Senhor, na sua palavra, diz que no mundo nós teríamos aflições, mas não podemos estar estagnados, não podemos estar parados diante das adversidades. É por isso que é preciso estar firmado na palavra. O Senhor fala para Ezequiel, põe-te de pé e falarei contigo. O Senhor conta com homens e mulheres de pé na presença dele, homens e mulheres comprometidos com o reino, homens e mulheres comprometidos com a palavra que nos foi deixada como alimento, como regra de fé. Precisamos estar aliançados com o Senhor, precisamos estar pautados na sua palavra. O Senhor conta comigo e com você, como atalaias nesse mundo, como embaixadores que não se conforma com tudo isso que está acontecendo, mas que transforma, porque, aleluia, sua mente está pautada na renovação que vem pela palavra do Senhor. De nós mesmos nós não vamos conseguir nada, mas nós estamos pautados na palavra do Senhor. Ela é o nosso alimento, ela é o Senhor que nos impulsiona, é o Senhor que nos capacita. Quantos têm confiado no seu braço, achando que o seu braço faz alguma coisa, achando que seu conhecimento faz alguma coisa? Não, nós somos dependentes do Senhor, nós somos dependentes da graça do Senhor. O Senhor conta conosco, mas como alguém que se levanta em Deus para mudar uma sociedade, para amenizar o sofrimento humano que tem sido muito grande, mas com uma pessoa que tem um comprometimento com a palavra de vida, com a palavra de vida eterna. Quantos têm confiado
somente no seu braço, somente na sua cultura, somente no seu conhecimento, mas o Espírito Santo de Deus te manda levantar nesse dia. O Espírito Santo do Senhor te manda levantar nesse dia como atalaia. Se levante, e não somente se levante, mas coma do rolo que é a palavra. Você precisa ser alimentado pela palavra. Nós precisamos comer deste rolo para nos levantarmos e anunciarmos muitas vezes a casa rebelde. Muitas vezes nós não vamos falar para alguém que concorda conosco, mas alguém que muitas vezes vai discordar daquilo que pregamos, mas não importa que a palavra do Senhor seja pregada. O Senhor conta comigo e com você nessa nação. O Senhor conta comigo e com você no estado em que estamos inseridos, na cidade em que estamos inseridos, na igreja em que estamos inseridos. Nós precisamos nos alimentar da palavra, da verdadeira palavra que traz mudança. O Senhor contava com Ezequiel para falar de um povo que muitas vezes não ia falar na mesma linguagem dele, não ia entender da forma que ele entendia, mas o Senhor fala com Ezequiel. Ezequiel, come do rolo, Ezequiel, come da minha palavra, Ezequiel, se alimenta de mim. Eu sou o teu renovo, Israel, eu sou o teu renovo, Ezequiel. Nós somos Ezequiéis que estamos no dia de hoje. Nós somos Israel que precisa da palavra. Ezequiel precisa se alimentar da palavra. Eu não sei em que contexto você está inserido. Eu não sei em que bairro você está inserido. Eu não sei em que comunidade você está inserido. Eu não sei aonde você está inserido ou inserida. Mas eu quero te dizer da parte de Deus nesse dia: come do rolo que o Senhor te dá, se alimenta da palavra do Senhor, se levanta na terra dos viventes, profetiza ao profeta, profetiza ao servo do Deus Altíssimo. O Senhor conta com você no meio dos seus, o Senhor conta com você no meio da sua família, o Senhor conta com você no lugar onde você está inserido. Não baixe a guarda, não se prostre, mas se levanta. O Senhor falou com Ezequiel: Ezequiel, ponte de pé que eu quero falar contigo. Quem sabe você está prostrado porque você acha que alguém te parou, porque você acha que alguém estagnou você. Você foi induzido por alguém, foi induzido por uma palavra que não era a palavra de Deus. De início você até achava que essa pessoa estava querendo te ajudar, mas essa palavra que foi dada para você, quem sabe te derrubou, quem sabe você não viu cumprir muitas coisas que você esperava cumprir e por isso desanimou na caminhada. Mas a palavra do Senhor se levante nesse dia, coma do rolo, coma da palavra, se alimente da palavra. Talvez você não tenha força nesse dia de abrir a Bíblia para ouvir o Senhor falar com você, mas pare para meditar naquilo que o Senhor um dia falou com você. Pare para meditar naquilo que um dia a palavra do Senhor, aleluia, falou de perto com você. E o Senhor hoje nesse dia te chama de volta a se levantar para uma vida de comprometimento. O Senhor nesse dia te chama a levantar e a comer do rolo novamente, como a da palavra que vem do céu. Ele é o pão da vida, ele é a água que sacia a minha e a tua sede. E eu venho da parte de Deus nesse dia para falar para você, homem e mulher de Deus: se levante mais uma vez, pegue a palavra, se alimente dessa palavra, se encha da presença de Deus, porque um dia o Senhor te chamou como embaixador nessa terra. O Senhor te chamou como embaixador no meio da sua família, no meio da sua parentela,
parentela, no meio da igreja e da comunidade que você está inserido, não baixe guarda não. Se levante nesse dia e atenta para a voz de Deus para a sua vida. Atenta para a voz de Deus no seu chamado. Quem sabe o chamado que você tenha. Você está dizendo, não é o chamado que todo mundo me vê, não importa. Talvez você tenha sido chamado para interceder. Entre no seu quarto e interceda. Quem sabe o Senhor tem te chamado como pai ou como mãe. Aleluia, apacenta os seus filhos, cuida dos seus filhos, cuida da sua casa, cuida daqueles que estão perto de Deus, de você, para que se achegue a Deus. Quem sabe o seu chamado seja um chamado de alguém que precisa estar no altar. Então se achegue no altar, porque o Senhor vai te chamar, vai te usar no altar. Quem sabe o teu chamado é para alguém que esteja em praça pública, para que esteja dentro de um trabalho, dentro de um hospital, pregando e ensinando a palavra e orando pelos enfermos. Não importa, nesse dia o Senhor te chama, nesse dia o Senhor fala com você, nesse dia o Senhor te convida, nesse dia o Senhor te chama. Filho meu, se levante, filho meu, coma da minha palavra, se alimente dela. Aleluia, o Senhor quer te alimentar nesse dia. O Senhor conta com você como atalaia. O Senhor conta com o Senhor no meio de Israel, mas o Senhor também conta com você no meio de um povo estranho, que não fala a tua língua, que talvez não esteja na mesma visão que você, mas o Senhor tem o chamado para ganhar muitas vidas para Ele. O Senhor quer fazer grande obra ao começar em mim, ao começar com você, ao começar com a nossa casa. Medite nessa palavra. Assim como o Senhor chamou Ezequiel, o Senhor chamou a mim e a você. Que Deus te abençoe nesse dia. Medita na palavra do Senhor dia e noite. Ela vai te fortalecer, ela vai te edificar. Que o Senhor abençoe a tua vida. Aleluia, fica com esta palavra do Senhor. Aleluia, ela seja a tua bússola. Aleluia, ela te deu o norte. O Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Fique na paz do Senhor. Aleluia, se atente para a palavra.